minha amiga, que bom estar juntas mais uma vez e com o mesmo objetivo, que é entender um pouco mais sobre os desígnios de Deus para a nossa vida. Se você quer compreender a sua vida hoje, o que você pode fazer de bom, de melhor, nada melhor que voltar suas origens ao manual de instrução, que é a Bíblia. E nós estamos aqui estudando um pouco sobre Provérbios 31, a partir do versículo 10. E se você ainda não sabe como foi escrito, o porquê desse trecho na Bíblia, recomendo que você assista ao meu vídeo anterior, onde eu explico sobre isso. Mas no vídeo de hoje, eu quero me deter com você no segundo trecho desse versículo, que fala: o seu valor excede ao de finas joias. E é interessante você parar para pensar o porquê dessas joias. Nesse trecho, a mãe de Lemuel, ela fala assim: olha, meu filho, uma mulher virtuosa, essa mulher que tem virtudes, você pode compará-la às joias, joias finas, joias incríveis. Então quer dizer que uma mulher virtuosa não é uma mulher que você vai encontrar de qualquer forma, não é uma mulher que se porta de qualquer forma, não é uma mulher que pensa de qualquer forma. Essa é uma mulher rara, é uma mulher que tem um valor que vale a pena ir atrás, que vale a pena ter por perto. Se eu falar pra você assim, minha amiga, pensa em numa joia. Se alguém fosse entrar na sua casa, o que é que você ia ter mais medo de que te roubassem? Provavelmente eu teria muito medo de roubar meus filhos, né? Eles são as minhas joias. Porque são aqueles que não tem um preço que pague, que não tem um valor que se compare. Porque é além do que a gente já tá acostumado, né? Das coisas simples. Existem coisas que são muito comuns. Se levassem um prato, tudo bem, um prato compro outro. Se levassem, sei lá, um sofá, poxa, um sofá, né? É um pouco mais caro, mas mesmo assim, leva, porque um sofá a gente compra outro, mas um filho, não, um filho não tem como eu conseguir outro. E o mesmo de uma mulher virtuosa. Se alguém leva essa mulher, olha, não sei quando você vai encontrar outra, porque essa é rara. E aí eu vou te falar uma coisa. Interessante que essa palavra joias finas, ela vai mudar de tradução para tradução. Existem 3 traduções para finas joias. A primeira tradução é comparado, o seu valor excede ao de rubis. Por que os rubis? Porque naquela região, essa pedra avermelhada, ela é muito mais rara do que um diamante. E ela tem um valor que excede ao do diamante. É uma pedra linda, mas ela é rara comparada à mulher. A segunda tradução é: o seu valor excede ao dos corais. Pois é, se você pensar essa planta animal, ela tem algumas que têm características valiosas para joias. Então, se alguém conseguisse encontrar esse coral com essas determinadas características, sim, poderia ser transformado numa joia. Mas é algo tão raro porque, além do esforço de alguém mergulhar naquela época, pensa, sem equipamentos de mergulho, sem a tecnologia que nós temos hoje, realmente era algo incrível, não é? Então era alguém para fazer um mergulho, retirar aquela pedra aquela planta daquele lugar e transformar aquilo numa joia. Ela também tem uma cor alaranjada, uma cor de coral, acredite. E a terceira e última, que talvez seja a minha preferida, e talvez você compartilhe dessa ideia comigo, é: o seu valor excede ao das pérolas. E as pérolas são incríveis porque elas são redondinhas, são lindas. E uma curiosidade, não sei se você sabe como é que acontece uma pérola, mas imagina a ostra fechadinha e ali dentro, se de alguma maneira entra um grãozinho de areia, um grãozinho pequenino, aquilo irrita a ostra e a ostra começa a colocar então ao redor daquele grão de areia algumas enzimas para que ela se proteja. E o que antes era algo estranho se torna então uma joia. Mas a curiosidade aqui, de 35 mil ostras, apenas 20 possuem pérolas. E dessas 20, apenas 3 têm valor de joias. Me disse, uma pérola não é rara. Acredite, se você for pelo método natural, é essa conta que você vai ter que fazer. E aí a mãe de Lemuel disse: meu filho, talvez de uma multidão de mulheres, apenas uma ou outra tenha o valor de uma mulher virtuosa, porque apenas essas compreenderam o seu próprio valor. Antes que a gente continue aqui, decorrendo sobre esse assunto, eu preciso te fazer um alerta. Hoje em dia, a gente abre a nossa mente para receber as ideias que estão aí soltas, e o nosso inimigo, ele diz o seguinte pra gente: você não é uma joia, você não tem valor de joia, você não é rara, você não é preciosa, você é uma bijuteria. Então haja como uma bijuteria, haja como uma mulher que não tem valor, haja como uma mulher comum, outra qualquer.
É porque você não é joia, você é uma bijuteria. Mas amigo, eu vou te falar uma coisa. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira, isso não é verdade. Porque quem fez você disse, você é uma joia. Então nós precisamos agir como joias. Nós precisamos compreender o nosso valor e fazer disso uma verdade na nossa vida. Colocar na prática. Agir como uma joia, imagina aí um colar de pérolas agindo como um colar de plástico. Não tem nada a ver, não tem como. Então eu vou te dizer uma coisa, aceite o seu valor e haja como tal. E para que você possa cintilar mais o seu brilho, para que você possa polir o seu ouro, mostrar o valor da sua joia, nós temos aqui 3 passos para você hoje. O primeiro é aperfeiçoe as suas habilidades. E quais são essas habilidades? Habilidades como cuidar de um lar, cuidar de uma casa. Poxa vida, então quer dizer que a mulher virtuosa é só aquela que fica dentro de casa? Amiga, calma, vamos entender uma coisa. Deus deu pra você dons especiais, virtudes especiais. Então por que não colocar em prática tudo isso, não é? Então olha, cuide bem do seu lar. Ai, Daphne, mas eu ainda não sou casada, não tenho filhos. Não tem problema, sua casa é onde você está. Cuide dos seus pais, cuide dos seus colegas de trabalho, faça do seu ambiente da faculdade um ambiente incrível, onde as pessoas queiram estar ao seu redor, onde elas desejam aproveitar da sua companhia. Cuide de onde você está. Segundo passo, administre bem o seu dinheiro. Se você é uma mulher inteligente, você vai aprender a fazer muito com pouco e muito com muito. Eu cresci numa casa onde minha avó ela sabia fazer muitas coisas tendo poucas. A minha avó, no fundo da nossa casa, tinha um quintal de terra e ali ela plantava alface, couve, espinafre, tomate, goiaba, banana e acredite, era um lote muito pequeno, mas ela sabia fazer tanta coisa com aquilo e nós nunca precisamos passar por nenhum tipo de sufoco, porque se acabasse alguma coisa na geladeira e não tivesse dinheiro, ela podia ter a horta particular dela e colher coisas frescas e incríveis para toda a família. Então administre bem o seu dinheiro, cuide bem disso que você recebeu. Terceiro, administre bem o seu tempo. Uma mulher inteligente sabe fazer muitas coisas com as suas 24 horas. É aquela história que eu sempre digo, você arranja tempo se você quiser. Se você tem prioridade na sua vida, então você trabalha tudo para que aquilo seja atendido. Às vezes as mulheres, eu ouço muitas mulheres dizendo, ai Daphne, eu não fiz isso porque eu tô sem tempo. Não fiz aquilo porque eu tô sem tempo. Não, você não está sem tempo. Você está sem prioridade. Aquilo ainda não tem uma verdadeira importância para você. Por isso você ainda não deixou tempo para aquilo. Então, minha amiga, administre o seu tempo para que você tenha tempo para as coisas importantes. Segundo, desenvolva habilidades emocionais. Em Provérbios, existem muitos textos que se referem à estabilidade emocional de uma mulher. Aí é muito melhor estar você sozinho no deserto, comendo um pão seco, duro, que acaba com a cabeça de qualquer um, do que você estar dentro de uma casa com fartura, com uma mulher que reclama, com uma mulher nervosa, com uma mulher que gera estresse. E olha, você sabe disso como eu. Não tem nada mais incômodo do que estar com uma mulher que não tem uma estabilidade emocional, que uma hora é 8 e outra 80 e depois 800 e depois 8.000. Nós precisamos cuidar das nossas emoções e aí nós muitas vezes nos apegamos naquela velha muleta de dizer que são os nossos hormônios, que são isso. Nós precisamos entender o que nós estamos vivendo. Se são seus hormônios, vá atrás de ajuda, vá ao médico, faça exames. Ai, Daphne, eu acho que é o meu estresse, é o meu cansaço. Procure então formas, procure um psicólogo, faça terapia, vai fazer um hobby, vai fazer exercícios físicos. Nós precisamos resolver as situações para que nós sejamos mulheres estáveis, possamos ser boa companhia até para nós mesmas. E lembrando que precisamos também controlar o nosso temperamento. A gente sabe que existem os frutos do Espírito e entre os frutos do Espírito existe o domínio próprio. Se eu não consigo dominar o meu temperamento, se eu não consigo dominar os meus instintos, imagina em qual caminho eu estou indo em relação ao que eu leio na Bíblia. Será que eu estou indo pelo caminho certo, no caminho, né, do que está escrito? Estou me dominando, estou cuidando da minha alimentação, estou cuidando dos meus pensamentos, das minhas palavras? Ou eu estou indo pelo meu próprio caminho? Não, eu vou fazer do meu jeito que está tudo bom e a gente sabe que não está tudo bom indo do nosso jeito, não é? E terceiro, domine a sua língua. Domine a minha língua. Olha, talvez essa seja uma das mais difíceis, que a gente precisa colocar em prática mesmo aquilo de vigie. Vigia, porque ao seu redor tá aí Satanás como um leão, rugindo, querendo achar só uma brecha.
Porque eu vou te dizer, no dia a dia, nesse momento da nossa rotina, do nosso cotidiano, né, no vale a pena mesmo, assim, no vamos, que aí você vai entender que às vezes as palavras vêm sozinhas, porque nós não estamos vigiando como deveríamos. E é interessante que no livro Bela aos Olhos de Deus, a escritora relata um momento em que uma mulher, uma dona de uma família, cuidava de filhos e tudo mais, ela foi submetida a uma cirurgia na garganta. E ela precisou ficar um bom período sem falar, ela não poderia falar. E para que ela se comunicasse então com sua família, ela pegou um quadrinho ou um bloco de papel e ali ela escrevia suas ideias, o que ela queria dizer. Ela tocava um sininho, vinha alguém e ela mostrava escrito ali no papel o que ela esperava, o que ela queria dizer para as pessoas. E ela disse que isso foi uma baita de uma lição, porque depois de todo o período que ela ficou sem falar, ela viu quantos papéis amassados ela deixou no chão. Porque ela repensou, ela leu, poxa, eu não posso dizer isso. Rasgava, amassava, jogava fora, deixa eu escrever de novo. Se nós tivéssemos mais consciência de repensar as coisas que nós dizemos, nós evitaríamos tantos desgastes, né, para as outras pessoas e para a gente. E ali no livro de Tiago e no livro de Provérbios existem muitos conselhos a respeito de que nós devemos cuidar da nossa língua, porque a nossa língua pode ser tanto para abençoar quanto para amaldiçoar, para construir, para destruir. E aí eu pergunto você como joia, você se posicionando como uma joia, você usa a sua língua de que maneira? Nós devemos usar para o bem. Talvez você nunca tenha parado para pensar nesse trechinho de Provérbios dessa maneira, ou talvez você conheça muitas outras informações que eu não disse aqui. Então eu quero primeiro te fazer uma pergunta. Você acha que isso vai fazer alguma diferença na sua vida? Se posicionar como joia ao invés de se posicionar como bijuteria? E segundo, o que você mais pode contribuir acerca deste assunto? Então, se você tem algo mais para dizer, deixa aqui nos comentários, compartilha com suas amigas para que nós possamos fazer diferença na vida de outras mulheres. Para que essa história de ser tão raro encontrar uma mulher virtuosa diminua um pouquinho perto de nós. Tomara que, como lá no livro de Ruth, alguém possa dizer para nós, os nossos queridos possam dizer para nós, olha, pode dizer porque todos nós sabemos que você é uma mulher virtuosa. Esse é meu desejo, minha oração nesse dia e eu espero que seja o seu também. Então, minha amiga, vamos lá, vamos tomar mais uma postura de joias?